Portanto, a pergunta que eu faço nesta manhã não é se a missão será cumprida, ela será cumprida. Não é como a missão será cumprida, será no poder de Deus. Mas é sobre o ambiente, o contexto, o cenário em que a missão será cumprida. E Jesus nos fala deste cenário. Eu creio que 2 ou 3 verdades precisam estar claras para nós nesta manhã, neste assunto. Primeiramente, a igreja viverá em um mundo em caos ao cumprir a sua missão. A figura pintada por Jesus aqui nesse texto não é uma figura bonita, tranquila, alegre. Ele apresenta, preste atenção nisso, um cenário bipartido. Ele apresenta um mundo em caos e uma igreja fragilizada. Ele apresenta um mundo tumultuado e uma igreja limitada. E é neste contexto que o evangelho de Cristo será pregado. Observem versos 6 a 12. No mundo haverá conflitos, violência, catástrofes. E a igreja enfrentará perseguições, heresias, frieza espiritual. E é justamente nesse mundo caótico e nessa igreja fragilizada que o evangelho será pregado por toda parte. Eu entendo que a mensagem aqui, meus irmãos, apesar do cenário paradoxal, a mensagem ela é claríssima. A missão não será cumprida na capacidade, na habilidade e no poder da igreja, mas no poder de Deus. A missão não será cumprida pela habilidade estratégica, missionária da igreja, mas pelo desejo de Deus. Observe comigo, nós não podemos esperar o momento ideal para pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho dia e noite, em toda parte. A missão será cumprida. Podemos pensar em algumas barreiras para a evangelização. E eu citarei 3, que eu considero talvez 3 das mais importantes. Uma primeira barreira para a evangelização é a forma como a sociedade passou a enxergar a Bíblia. Eu sou filho de pastor, nasci em uma igreja, literalmente, porque o meu quarto, onde eu nasci aos domingos, era classe de escola dominical. Então nasci na igreja. E ali, meus irmãos, eu me lembro na minha infância e adolescência, acompanhando o meu pai, que visitava casa a casa evangelizando. Mesmo aqueles que não eram cristãos, eles tinham uma reverência em relação à palavra de Deus. Eu diria que eles tinham até mesmo uma expectativa ao lermos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus era aberta, era lida, era alguma coisa especial. Hoje não é mais assim. Hoje a sociedade vê a Bíblia como um conjunto de mitos cristãos, de narrativas sem senso, e muitas vezes narrativas ultrapassadas, ingênuas ou até perigosas. A sociedade mudou a maneira de enxergar a Bíblia. E isso tem um impacto direto na nossa evangelização. Eu creio que uma outra barreira é a maneira como a sociedade passou a enxergar o pecado. Antes do pluralismo e do relativismo, a sociedade enxergava o pecado como um erro que era um erro moral, espiritual e cultural. Hoje não é mais assim. A sociedade admite o erro moral, como matar, roubar, a corrupção, mas a sociedade não concebe, não admite o erro cultural, porque tudo que é cultural tem que ser aceito, tem que ser celebrado. E a sociedade não admite o erro espiritual, pois se não há um Deus absoluto e eterno, não há contra quem pecar. Portanto, hoje, quando falamos sobre pecado, nós falamos uma coisa, a sociedade entende outra coisa. Mudou a forma de se entender pecado. Eu creio que a terceira barreira para a evangelização em nossos dias é a maneira como a sociedade passou a entender e a enxergar Cristo. Observe comigo, a sociedade humana, ela não rejeita Cristo.
ela rejeita a singularidade de Cristo. Se você falar que Jesus é um bom caminho, você será aplaudido, será aceito, será abraçado. Jesus é uma verdade, dentre muitas verdades, todos irão concordar. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o que causa confronto, o que causa ódio, o que causa ira, o que causa perseguição contra a igreja é a pregação bíblica de que Jesus não é um caminho, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. É a singularidade de Jesus. Portanto, a sociedade, ela mudou a sua forma de enxergar a Bíblia, o pecado e Jesus Cristo. E o que a sociedade tenta fazer com a igreja é convencer a igreja, com boas palavras, de que nós precisamos evangelizar sem a Bíblia, sem falar sobre o pecado e sem defender a singularidade de Jesus. E aí está a armadilha, aí está a cilada, aí está o problema. Nós precisamos, meus irmãos, nos revestir desta missiologia bíblica, de que como cristãos, como igreja, nós somos chamados por Deus para pregarmos a palavra de Deus, e aqui está a palavra de Deus, não há outra palavra, essa é a palavra de Deus. Pregar com a Bíblia, precisamos voltar a apresentar na nossa evangelização o pecado como um erro, não apenas moral, mas também cultural e também espiritual. E nós precisamos voltar a falar que não há dois caminhos, não há múltiplas verdades, apenas um Redentor, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós precisamos resgatar uma evangelização bíblica, porque nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus. E este Evangelho, como poder de Deus, ele transforma. Ele não apenas concorda, não apenas afirma, não apenas consola, mas ele transforma. E na relação entre Evangelho e cultura, nós vemos isso claramente. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós iremos perceber que o Evangelho, ele é supracultural. Ou seja, é ele quem explica o ser humano e não o contrário. O Evangelho não é apenas supracultural, mas também é multicultural. Ele atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Este Evangelho que é supracultural e multicultural é também intercultural, porque esse povo agora convertido é igreja, é um só corpo, é uma só família. O Evangelho também é cultural, pois o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, que andou em nosso meio, comeu a nossa comida, falou a nossa língua, foi tentado pelos nossos pecados, sem pecar. Esse Evangelho também é transcultural, pois deve ser levado pela igreja para uma cultura e de uma cultura para outra cultura. Este Evangelho é, por fim, contracultural, pois alcança o ser humano onde ele está e ele jamais será o mesmo, será transformado pelo poder de Deus. Portanto, é neste contexto de caos, é nesse contexto desconfortável, é nesse contexto muitas vezes deprimente que o Evangelho será pregado e que tribos, línguas, povos e nações virão ao Cordeiro Jesus. Não desanime. Já experimentou momentos assim, em que você pensa, parece que nada vai dar certo. Aqui a família não quer ouvir de Jesus. O povo não quer saber do meu testemunho. No meu trabalho, o negócio é insustentável. Na minha cidade as portas estão fechadas. Na minha universidade ninguém quer ouvir da fé cristã. Mas anime-se, é nesse contexto que Deus derrama graça e manifesta o seu poder no seu Evangelho, que é o Senhor Jesus, e pessoas são transformadas. Alguns anos atrás, eu estive em certo país da Ásia, não vou dar detalhes por questão de segurança, mas é um local onde nós temos dado um treinamento para plantadores de igrejas nativos, são 5 casais,
e nós trabalhamos em parceria com esses 5 casais da terra, e eles se mudaram para uma região com mais de 800 vilas, sem a presença de um cristão, um dos locais mais ainda inalcançados do mundo naquela parte do planeta. E ali eles chegaram, logo antes da pandemia, começaram a pregar o evangelho em um local com forte perseguição, com muita opressão. Eles não podiam se reunir, os 5 casais, apenas quando saíam das cidades, se reuniam escondidos, para ninguém saber que um estava associado ao outro. Pessoas por toda parte, a polícia secreta observando quem são esses que se mudaram para cá. Começaram a pregar o evangelho, e Deus abriu algumas portas, e durante a pandemia, pessoas vieram ao Senhor Jesus e nasceram 2 igrejas para a glória de Deus, durante a pandemia. E um dos casais que lidera a equipe, passando ali pelo vilarejo onde eles moravam, sempre ficavam incomodados porque havia ali 15 meninas órfãs que moravam na rua, passando fome. Toda necessidade, sujeitas a todo tipo de tribulação que vocês podem imaginar. E ali eles começaram a orar por isso, e sentiram um desejo em seus corações de adotar, e adotaram, mas não 1, 2 ou 3, adotaram as 15, levaram para casa. Ali eu estive para visitá-los, eu vi aquelas meninas correndo de um lado para o outro, eles me contaram a história. Nós adotamos aquelas meninas que moravam na rua, passavam fome. Ficamos felizes, amamos as meninas, vestimos as meninas, mandamos as meninas para a escola, ensinamos a palavra de Deus às meninas. Mas fomos acusados, e um juiz de uma cidade maior, próxima, nos chamou e disse: tenho 2 perguntas a vocês. Primeiro, vocês são cristãos? Responderam: sim, somos cristãos. Segunda pergunta: vocês adotaram 15 meninas? Eles disseram: sim, fizemos tudo, segundo a lei, adotamos as 15 meninas. E o juiz disse, olhando assim para um papel, ao escrever: vocês têm 48 horas para devolver as meninas onde elas estavam. A mulher, aquela plantadora de igreja, aquela cristã, caiu em lágrimas. Olhou para o juiz e perguntou: quer dizer que o senhor prefere que essas meninas passem fome na rua, sujeitas a todo tipo de abuso e tribulação, do que morando em uma casa com cristãos? Ele disse: é exatamente assim. Voltaram para casa, estavam com os corações ali quebrados. O que vamos fazer? Os cristãos novos souberam e correram para a casa do casal, e começaram a orar, e pensaram: nós temos a solução, o problema que vocês adotaram às 15, então ficou muito assim, em evidência, mas vamos redistribuí-las. E um casal disse: eu adoto uma, outro casal disse: são 2 irmãs, eu adoto as 2, e rapidamente distribuíram aquelas 15 meninas. Eu ouvi a história, eu vi o contexto, fui dormir naquela noite na casa daquele casal, e eu pensei: o que vai acontecer aqui? Que situação terrível. Pressão, opressão, perseguição todos os dias. Essas meninas podem ser perseguidas mesmo na casa de outros. Que situação terrível. Será que continuarão aqui? Será que a igreja vai florescer? No outro dia, era um domingo pela manhã, eles falaram: Ronaldo, nós teremos pela primeira vez um culto dominical com as 2 igrejinhas, pela primeira vez. Por questão de segurança, nós nunca nos juntamos. Primeira vez, vamos nos juntar. Conseguimos uma casa fora da cidade, e ali fomos, pela manhã, no domingo. Eles falaram: você é assim estrangeiro, tem aparência diferente, vamos deixá-lo atrás da casa. Você entra pelo quintal, ali a porta está aberta, nós vamos entrar pela frente para não chamar a atenção. E tem ali um local, uma sala, onde os irmãos já estão reunidos em oração e louvor a Deus. E eu entrei então pelo quintal, passei pelo corredor. Quando eu cheguei na sala, meus irmãos ali, umas 35, 40 pessoas sentadas naquelas esteiras, como é costume naquela região. E as primeiras pessoas que eu vejo na primeira fileira, aquelas 15 meninas,
com os olhos fechados, os braços levantados, cantando uma canção. E alguém chegou para mim e disse: nós estamos cantando em nossa língua, e esse cântico diz que fiel é o nosso Deus. Apesar do mundo, apesar da igreja fraca, quebrada, com muitos problemas, apesar do diabo, a missão será cumprida, pois ela é cumprida em nossa habilidade, em nossa capacidade, porque o pastor da sua igreja prega bem, porque aquele missionário tem a estratégia, porque aquele autor escreveu o livro. Não é por isso, é porque Deus é Deus. A missão será cumprida. E nós trabalhamos com essa promessa. A cada lugar que eu vou, seja uma região ainda sem presença cristã, seja uma tribo, uma língua não alcançada, eu olho e eu tenho essa certeza que dá esperança a aqui também aqueles a quem Deus há de chamar.